Trabalhos. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje e agora estamos a discutir aqui um projeto de decreto legislativo para a criação de uma Comissão de Proteção contra Incêndios da Floresta. O que nós entendemos sobre esta matéria é que, sem dúvida, é uma matéria de interesse regional, em que vem ao encontro da proteção e da valorização de um grande património que é a nossa floresta. Não só que pode ter em conta a própria prevenção, a vigilância, a detecção, a fiscalização de incêndios, mas também o rescaldo e a vigilância no pós-incêndios. Nós tivemos, nos últimos tempos, muitos incêndios que consumiram grande área da própria região autónoma da Madeira, e recordo que, em 2010, o maciço central foi consumido cerca de 10%, que representa uma grande área da superfície da Madeira. Em 2012, todos nós lembramos e recordamos as imagens das chamas, tanto na Calheta, no Porto Muniz, no Funchal e em Santa Cruz, que pôs em risco pessoas e bens e, sobretudo, pelo prejuízo que causou, avaliado em cerca de 20 milhões de euros. Ora, só por isto é preciso ter preocupação, é preciso apresentar soluções. E se aqui foi dito pela maioria que existe um grande investimento a nível da proteção, até um investimento superior que ao do continente, aquilo que assistimos e os números demonstram que esse dinheiro não serviu para os devidos efeitos e não surtiu o efeito que desejaríamos. Nós conhecemos a legislação a nível nacional, sabemos que existem planos municipais de proteção da floresta contra incêndios, sabemos que existem planos de âmbito distrital de proteção contra incêndios e sabemos que existem também planos nacionais. Ora, a Madeira não tem nenhum desses planos e aquilo que nós gostaríamos era que, passados todos esses anos em que saiu a lei, desde 2004, após os incêndios terríveis de 2003, na sequência desses mesmos incêndios, que se foi criada a legislação nesse sentido, de ir ao encontro da proteção e da salvaguarda dos bens das pessoas e da própria floresta. Que a própria região, passado estes tempos e com a aprendizagem que fez decorridos dos incêndios de 2010 e 2012, bem presente na memória de todos os madeirenses, que tome todas as precauções. Esta seria uma primeira medida. Sem dúvida que a legislação nacional tem ido ao encontro da salvaguarda dos interesses da floresta. Não compreendemos porque é que na Madeira nós nos limitamos apenas ao combate aos incêndios e não valorizamos a proteção e a prevenção. Porque é que a vigilância foi abandonada? Porque é que a detecção e a fiscalização praticamente não existem? E porque é que determinadas, e já que o Sr. Deputado Vicente Pestana também falou para dar alguns exemplos de alguns peritos, alguns experts, eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado se, após a retirada do gado das Serras da Madeira, e tirando uma honrosa exceção, que é as Serras de Santo António, que realmente estavam dilapidadas, se a retirada do gado veio aumentar ou não a proteção da floresta. Porque, no meu entender, e falo no meu entender, aquilo que entendo é que o gado e o pastoreio, de uma forma controlada e ordenada, tinham um papel que era aquele designado por os jardineiros da Serra. E, por outro lado, acrescentar o seguinte, Sr. Deputado, é que, para mim, os criadores e os pastores eram os verdadeiros sapadores de bombeiros da região. E esse é que era o papel, porque eles eram os primeiros a denunciar, a atacar e a proteger a floresta. E digo-lhe mais, Sr. Deputado, não conheço nenhum incêndio que fosse tão grave para a floresta, tendo em conta os animais. Ou seja, gostaria de lhe dizer o seguinte: não existe nenhum animal tão voraz como o fogo. E aqui gostaria de dizer que existem outras regiões que fizeram uma inversão, em que retiraram o gado das serras e voltaram a recolocar. E aquilo que nós assistimos é que essa suposta teoria de que só os expertos é que existem
em determinados departamentos do Governo e que os outros não têm qualquer tipo de valor, nós também não aceitamos isso. Porque o Sr. Deputado sabe muito bem do papel que têm tido os criadores e os pastores na proteção da floresta. Por outro lado, denunciar o seguinte: existe por parte de várias entidades particulares a tentativa de valorizar a floresta recorrendo à florestação de determinados espaços. E já houve contacto de particulares, tendo em conta essa mesma florestação, já que o dinheiro existe disponível, para eles próprios, tendo o Governo Regional disponibilizado esses mesmos terrenos, procederem à própria florestação. Até agora não existe resposta. Nós gostaríamos que essa resposta fosse o mais célere possível, porque existem interessados em valorizar o património florestal da região autónoma da Madeira. Porque, digo-lhe o seguinte, tem existido, é verdade, por parte das entidades regionais, uma grande propaganda a dizer que plantamos X milhares de árvores, que fizemos determinadas campanhas de sensibilização, mas eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, o Sr. Deputado conhece o Polo da Serra e sabe o que é que aconteceu? Passados 10 ou 15 anos, após uma plantação de determinados pinheiros, aquilo que existia foi o consumo pelos fogos dessa mesma área. Sabe porquê? Porque as próprias entidades oficiais limitaram-se apenas a uma coisa, que foi a reflorestação. Porque a vigilância e um plano de prevenção de incêndios não existiam. E aquilo que nós queríamos era que existisse não só o maior envolvimento por parte das autoridades na reflorestação, mas também na vigilância e na prevenção de incêndios. E julgo que aqui nós todos teríamos um papel importante a desempenhar nesta mesma proteção da floresta. Porque começa com pequenos detalhes. Começa com os detalhes de nós limparmos os matagais à volta das nossas casas, para não assistirmos a situações como aquelas que vemos no verão passado, em que houve casas que praticamente foram consumidas porque tinham os silvas e tinham os pinheiros a entrar pelas casas adentro. Isso tem razão. Mas, por outro lado, Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe que existe competências das juntas de freguesia, existe competências das câmaras municipais e do próprio Governo Regional, que têm por obrigação proceder à limpeza destas mesmas matas. E se aquilo que foi dito pelo Sr. Secretário Regional dos Recursos Naturais, quando da audição parlamentar sobre a temática dos incêndios ocorridos no verão de 2012, aquilo que ele disse foi que existia da parte das autoridades um porreirismo. Ó Sr. Deputado, quando se trata de bens, de pessoas e da floresta, não pode haver porreirismo. Cada entidade tem que assumir as suas responsabilidades. Se as pessoas não limpam, existe por parte das entidades responsáveis, nomeadamente das juntas, que até as juntas podem celebrar contratos com os próprios municípios para proceder à limpeza, os municípios e o próprio Governo Regional. Portanto, Sr. Deputado, gostaria que cada um assumisse as suas responsabilidades, mas, sobretudo, as entidades oficiais têm que assumir as suas responsabilidades e não podem negligenciar neste tipo de matérias. Por outro lado, Sr. Deputado, foi há tempos ventilhado na comunicação social que os bombeiros também deveriam de proceder à limpeza das matas. E o Presidente da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira disse que até poderia ser uma fonte de financiamento. Ora, que motivação é que estes tão importantes atores da prevenção e do combate a incêndios podem ter no combate a incêndios quando se sabe a forma marginalizada que eles têm por este tipo de governação, onde existe ordenados em atraso, existem dificuldades e aquelas estruturas e aqueles equipamentos, determinados luxos e meios que existem, não têm meios para combater. Não serve absolutamente para nada. É preciso valorizar, sobretudo, os meios humanos. Por outro lado, Sr. Deputado, aquilo que o CDS entende é que esta matéria é uma matéria que merece toda a atenção e que o próprio CDS, já em 2010, no início do ano, apresentou uma recomendação ao Governo para que fossem criados planos municipais de proteção da floresta, para que fossem criados planos de combate a incêndios pelos municípios e que a própria região tivesse uma atenção diferente. Porque não chega se candidatar a prémios. Não chega. É preciso ter um plano estratégico para a defesa da floresta tão importante. E julgo que não é preciso
se retroceder ao ano 1419, onde a Madeira teve 7 anos a arder, para se querer implementar este tipo de planos. Muito obrigado.